Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui. O segundo capítulo do livro As Armas da Persuasão é o capítulo que fala da reciprocidade. Começando aqui com o velho é dando que se recebe e se recebe de novo. Pague todas as suas dívidas como se Deus tivesse escrito a conta. Uma frase de Ralph Waldo Emerson. Vários anos atrás, um professor universitário fez um pequeno experimento. Enviou cartões de Natal e uma amostra de pessoas desconhecidas. Embora esperasse alguma reação, o resultado surpreendeu. Recebeu uma enxurrada de cartões de boas festas de pessoas que não o conheciam. A grande maioria daquelas que responderam aos cartões jamais indagou a identidade do professor desconhecido. Elas receberam seu cartão de felicitação. Clique e zoom. Automaticamente retribuíram os cartões. Embora de pequeno alcance, esse estudo mostra o efeito de uma das armas de influência mais potentes à nossa disposição, a regra da reciprocidade. A regra diz que devemos tentar retribuir na mesma moeda o que a outra pessoa nos concedeu. Se uma mulher nos faz um favor, temos que fazer outro em troca. Se o homem nos dá um presente de aniversário, temos que lembrar do seu aniversário, dando um presente também. Se um casal nos convida para uma festa, temos que convidá-lo quando dermos uma festa. Em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir o favor no futuro, presentes, convites e itens semelhantes. A própria expressão de agradecimento, muito obrigado, reflete o dever decorrente do recebimento dessas coisas. O aspecto mais impressionante da reciprocidade, acompanhado da sensação de obrigação, é a sua penetração na cultura humana. Ela é tão generalizada que, após um estudo amplo, Alvin Goldner, em parceria com outros sociólogos, relatou que todas as sociedades seguem essa regra. O eminente arqueólogo Richard Leakey atribui a essência do que nos torna humanos ao sistema da reciprocidade. Ele alega que somos humanos porque nossos ancestrais aprenderam a compartilhar comida e habilidades numa rede honrada de obrigações. Os antropólogos culturais consideram essa rede de gratidão um mecanismo adaptativo singular dos seres humanos, permitindo a divisão do trabalho, a troca de diversas formas de produtos e serviços e a criação de interdependência que conectam os indivíduos em unidades altamente eficientes. A sensação de obrigação futura, amplamente compartilhada e rigorosamente obedecida, fez uma diferença enorme na evolução social humana, porque significou que uma pessoa podia dar algo, comida, energia e cuidados, para outra, com a certeza de que a dádiva não estava se perdendo. Pela primeira vez na história evolucionária, um indivíduo poderia se desfazer de uma variedade de recursos sem de fato se desfazer deles. O resultado foi a diminuição das inibições naturais contra transações que precisam começar com uma pessoa oferecendo recursos pessoais a outra. Sistemas sofisticados e coordenados de ajuda, presentes, defesas e comércio se tornaram possíveis, trazendo benefícios enormes para as sociedades que os possuíam. Com essas consequências claramente adaptativas para a cultura, não surpreende que a regra da reciprocidade esteja tão arraigada em nós por meio do processo de socialização pelo qual passamos. Embora as obrigações se estendam para o futuro, seu alcance não é ilimitado. Em especial, quando se trata de favores relativamente pequenos, o desejo de retribuir parece diminuir com o tempo. Mas quando os benefícios são mais notáveis, a duração do desejo de retribuir é prolongada. O melhor exemplo que conheço de como as obrigações recíprocas podem se estender ao longo do tempo envolve a incrível história dos $5.000 em ajuda humanitária trocados entre o México e a Etiópia. Em 1985, a Etiópia era o país que enfrentava os maiores sofrimentos e privações do mundo. Sua economia estava em ruínas. O suprimento de comida havia sido devastado por anos de seca e guerra civil. Os habitantes morriam aos milhares de doenças e fome. Diante dessas circunstâncias, eu não me surpreenderia com uma ajuda humanitária de $5.000 do México para aquele país tão carente. Lembro-me da minha sensação de espanto. Porém, quando uma matéria sucinta de jornal insistiu em dizer que a ajuda se deu em direção oposta, funcionários nativos da Cruz Vermelha Etíope tinham decidido enviar o dinheiro para ajudar as vítimas dos terremotos daquele ano na cidade do México. Ao mesmo tempo, uma maldição pessoal e uma bênção profissional é o fato de que, sempre que eu fico perplexo com algum aspecto do comportamento humano, sinto-me impelido a investigá-lo mais fundo. Naquele caso, consegui encontrar um relato mais completo da história. Finalmente, um jornalista que ficara tão pasmo quanto eu com as ações dos etíopes pediu uma explicação. A resposta que recebeu ofereceu uma validação eloquente da regra da reciprocidade. Apesar das enormes carências predominantes na Etiópia, o dinheiro estava sendo enviado ao México porque, em 1935, o México havia mandado ajuda à Etiópia quando essa foi invadida pela Itália. Continuei impressionado, mas não estava mais perplexo. A necessidade de retribuir havia transcendido grandes
grandes diferenças culturais, longas distâncias, uma fome cruel, muitos anos e interesses imediatistas. Meio século depois, contra todas as forças contrárias, a obrigação triunfou. Se uma obrigação de meio século parece inusitada, explicada talvez por algum aspecto singular da cultura etíope, vamos analisar a solução de outro caso inicialmente desconcertante. Em 27 de maio de 2007, Christian Kroner, uma autoridade em Washington, falou a um repórter com orgulho indisfarçável sobre a ação governamental que se seguiu ao desastre do furacão Katrina, detalhando como bombas d'água, navios, helicópteros, engenheiros e ajuda humanitária haviam sido enviados de maneira rápida e competente à cidade inundada de Nova Orleans e a muitos outros locais em estado de calamidade. O Sr. Kroner tinha toda razão em se sentir satisfeito com os esforços de seu governo, porque ele não era uma autoridade dos Estados Unidos. Tratava-se do embaixador holandês e ele estava falando do auxílio notável que a Holanda prestou à costa do Golfo devastada pelo Katrina. Com essa questão resolvida, outra pergunta intrigante pode ser levantada. Por que a Holanda? Outros países haviam oferecido ajuda após tempestade, mas nenhum nem de longe se comprometera de maneira tão imediata e prolongada com a região quanto os holandeses. De fato, o Sr. Kroner prosseguiu assegurando às vítimas da inundação que seu governo estaria com elas no longo prazo. Ele também sugeriu uma razão reveladora para aquela disposição extraordinária em ajudar. A Holanda tinha uma dívida com Nova Orleans de mais de meio século. Em 31 de janeiro de 1953, um vendaval lançou às águas do Mar do Norte 100 mil hectares país adentro, derrubando diques, barragens e milhares de casas, matando 2 mil habitantes. Logo depois, autoridades holandesas solicitaram e receberam ajuda e assistência técnica de seus congêneres em Nova Orleans, o que resultou na construção de um novo sistema de bombas de água, desde que vem então protegendo o país de inundações igualmente destrutivas. É estranho que o nível de apoio a Nova Orleans oferecido pelas autoridades de um governo estrangeiro tenha sido tão superior ao oferecido pelo governo nacional. Talvez as autoridades desse governo não achassem que deviam tanto a Nova Orleans. Nesse caso, as autoridades podem esperar que os moradores de Nova Orleans agora pensem que devem pouco ao governo, como eleitores, voluntários, contribuintes e, mais lamentavelmente, como cidadãos cumpridores da lei. Talvez não seja tão surpreendente que em 2007, apesar da vigilância constante da Guarda Nacional, da Polícia Estadual e de 2 turmas recém-formadas da Polícia Municipal, a taxa de homicídio de Nova Orleans tinha aumentado 30%, batendo todos os recordes e tornando a cidade mais violenta do país. Em termos mais gerais, podemos dizer que a regra da reciprocidade assegura que, quer o fruto de nossas ações seja doce, quer seja amargo, colhemos o que plantamos. É isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim do subcapítulo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da leitura, deixem o like, comentem aí abaixo se vocês querem sugerir algum livro pra gente, se vocês têm alguma observação, alguma sugestão. Até o próximo vídeo.